Queridos irmãos e queridas irmãs, estou aqui, para pregar a palavra para vocês. Estou com uma Bíblia na mão. Esta Bíblia, ela me acompanha já há 13 anos, desde quando eu recebi o Espírito Santo. É uma Bíblia 100% católica. É isso mesmo, 100% católica. É da CNBB com a edição da Canção Nova. É desta Bíblia, queridos irmãos, que eu prego toda a palavra para vocês, conforme está escrito aqui. Amém? Só para vocês entenderem, tá bom? Então eu vou pregar agora sobre a palavra de Deus. E o primeiro tema chama-se O Lamento de Jesus. O Lamento de Jesus. No Evangelho de Mateus, no capítulo 23, no versículo 37 a 39. No Evangelho de Mateus, no capítulo 23, de versículo 37 a 39. O Senhor Jesus, angustiado, triste, chegou até a chorar, porque viu que aquele povo de Israel não estava seguindo os ensinamentos dele. Então, olha só o que Jesus falou, queridos irmãos. Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas e apedrejas aqueles que te foram enviados. Quantas vezes eu quis reunir teus filhos, como uma galinha reúne seus pintainhos debaixo das asas, mas não quisestes. Vede, vossa casa ficará deserta, pois eu vos digo, desde agora não mais me vereis, até que digais, bendito aquele que vem em nome do Senhor. Amém, aleluia. Queridos irmãos, na semana passada, quando eu estava soluçando, chorando, orando ao Senhor Jesus, conversando com o Senhor Jesus em lágrimas, eu repeti esta palavra: Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas e apedreja aqueles que te foram enviados. Foi no meio da minha oração, chorando e soluçando, queridos irmãos. Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas e apedrejas aqueles que te foram enviados. Quantas vezes eu quis reunir teus filhos, como uma galinha reúne seus pintainhos debaixo das asas, mas não quisestes. Vede, vossa casa ficará deserta. Vossa casa ficará deserta, pois eu vos digo, desde agora não mais me vereis, até que digais, bendito aquele que vem em nome do Senhor. Bendito aquele que vem em nome do Senhor. Amém, queridos irmãos? Jesus se lamentou, porque estava vendo tudo que eles estavam fazendo. E Jesus foi mais além. Quando os profetas do Senhor vierem pregar a palavra, os apóstolos do Senhor vierem pregar para vocês a palavra, e vocês negarem, vocês estão negando a Jesus. E o Senhor Jesus deixou bem claro: eu vos digo, desde agora não mais me vereis, até que digais. Podem buscar o Senhor Jesus, não vão encontrá-lo. As pessoas que perseguem o homem de Deus não vão encontrá-lo. Até que digais, bendito aquele que vem em nome do Senhor. Bendito o profeta que vem em nome do Senhor. Bendito o apóstolo que vem em nome do Senhor. Bendito o discípulo que vem em nome do Senhor. Amém, queridos irmãos? Vocês entenderam? Amém. Vamos agora para o segundo tema de pregação. O tema chama-se A Ressurreição dos Mortos. A Ressurreição dos Mortos. No domingo passado, eu preguei lá na igreja Santuário do Espírito Santo. Só que lá eu fiz um ensinamento bíblico. Tinha bastante coisa, bastante palavras, bastante passagens. Eu vou fazer um resumo para vocês, porque esse resumo ele vai completar a terceira pregação da palavra. Prestem bem atenção. A ressurreição dos mortos. Na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 15, de versículo 35 a 50, mas é um resumo, o apóstolo Paulo escreveu para nós assim: mas dirá alguém, de que forma é que os mortos vão ressuscitar? Com qual corpo voltarão? E ele diz:
aquilo que semeias morre primeiro, e só depois é vivificado. Há corpos celestes e corpos terrestres. Coisa semelhante acontece com a ressurreição dos mortos. Semeado corruptível, o corpo ressuscita incorruptível. Semeia-se um corpo só, com vida natural. Ressuscita um corpo espiritual. Se existe corpo só com vida natural, existe também corpo espiritual. A carne e o sangue não podem receber de herança o reino de Deus. Amém. Queridos irmãos, vou tentar resumir para vocês aquilo que o apóstolo Paulo estava ensinando e eu estou ensinando para vocês sobre a ressurreição dos mortos. Queridos irmãos, Paulo fez a pergunta, mas dirá alguém, em que forma é que os mortos vão ressuscitar? Um dia haverá uma ressurreição, não vai? Vai existir, né? Aí o que acontece? De que forma você vai ressuscitar? Qual corpo vocês voltarão? Com qual corpo voltarão? Bom, vamos ter uma ideia? Hoje eu estou aqui, ó, desse jeito aqui, com 63 anos de idade. Mas eu poderia estar com 100 anos de idade, mais acabadinho ainda, todo rugadinho, né? Encolhidinho, né? Ainda vivendo. Mas de repente, eu morro. Ou com 100 anos, ou agora com 60 e pouco, ou com 30, ou como criança, ou como bebezinho. De que forma eu vou ressuscitar no mundo celestial? De que forma? Com esse corpo? Com essa matéria? Com essa aparência? Não. É isso que Paulo está explicando. Não, queridos irmãos. Vamos entender. Mas dirá alguém, em que forma é que os mortos vão ressuscitar? Com qual corpo voltarão? Aí ele diz, ó, aquilo que semeias, ou seja, aquilo que nasceu num corpo, morre primeiro. E só depois é vivificado. Só depois que o corpo morre, que ele é vivificado, que ele passa a ter vida. Mas que tipo de vida é essa? Ele diz assim, ó, há corpos celestes e corpos terrestres. Que corpo é este? Terrestre. E qual é o celeste? Coisa semelhante, o apóstolo Paulo fala, coisa semelhante acontece com a ressurreição dos mortos. Semeado corruptível, ou seja, semeado no pecado, o corpo ressuscita incorruptível, sem pecado. Ao ressuscitar para Deus, você ressuscita sem pecado, incorruptível, não mais no pecado corruptível. Semeia-se um corpo só com vida natural, corpo humana. Ressuscita um corpo espiritual. Espírito, queridos irmãos, ressuscita em espírito e não em corpo. Um corpo espiritual, mas não um corpo carnal. Estão entendendo? Se existe corpo só com vida natural, existe também corpo espiritual. Se nós aqui estamos aqui nesse corpo carnal, também existe espíritos de luz no céu celestial. Estão entendendo? A carne, olha, prestem atenção, a carne e o sangue não podem receber a herança do reino de Deus. Para você ter a herança, a promessa de Deus, tem que ser no mundo espiritual e não no mundo carnal. Porque nós estamos no mundo do pecado. E lá no céu não existe pecado. A nossa herança, a herança que Deus fez para nós, que Jesus fez para nós, é espiritual, queridos irmãos. Vocês entenderam agora sobre a ressurreição dos mortos? Esse corpo aqui, ó, não serve para nada. Quando morrermos, viremos espíritos. E se formos bons aqui na terra e recebermos a graça do Espírito Santo, então estaremos no mundo celeste, lá nos céus de Deus, na presença de Deus, como espírito de luz,
junto com os anjos. Amém, queridos irmãos? Amém. Espero que vocês tenham entendido. Agora, queridos irmãos, já que vocês aprenderam essa passagem, né? Vamos agora à pergunta que a minha irmã fez para mim. Para mim falar sobre um novo céu e uma nova terra. Tirada lá do livro de Apocalipse de João. Então, a pregação vai ser em cima do livro de Apocalipse de João, no capítulo 21, de versículo 1 a 27, também um resumo. Apocalipse de João, capítulo 21, versículo 1 a 27, um resumo. Bom, eu vou ler para vocês, e aí vai surgir muitas dúvidas. Por quê? Porque a cada igreja, sendo ela católica, sendo ela evangélica, a cada pastor, a cada sacerdote, vai entender de um jeito e vai pregar do seu jeito. Mas vamos aperfeiçoar esse conhecimento através do Espírito Santo de Deus? Então eu vou fazer a leitura para vocês, depois eu vou explicar para vocês passo a passo, para vocês entenderem. Amém? Livro de Apocalipse de João, capítulo 21, versículo 1 a 27. Vi então, apóstolo João está falando, vi então um novo céu e uma nova terra. Pois o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, descendo do céu, de junto de Deus, vestida como noiva enfeitada para seu esposo. Então ouvi uma voz forte que saía do trono e dizia: Esta é a morada de Deus com os homens. Ele vai morar junto deles. Eles serão o seu povo e o próprio Deus com eles será seu Deus. Ele enxugará toda lágrima dos seus olhos. A morte não existirá mais, e não haverá mais luto, nem grito, nem dor, porque as coisas anteriores passaram. Aquele que está sentado no trono disse: Eis que faço novas todas as coisas. Depois ele me disse: Escreve, pois estas palavras são dignas de fé e verdadeiras. E disse-me ainda: Está feito. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. A quem tiver sede, eu darei de graça da fonte da água vivificante. Estas coisas serão a herança do vencedor, e eu serei o seu Deus, e ele será meu filho. Quanto aos covardes, infiéis, corruptos, assassinos, devassos, feiticeiros, idólatras e todos os mentirosos, o lugar deles é o lago ardente de fogo e enxofre, ou seja, a segunda morte. Depois veio até mim um dos 7 anjos, das 7 taças cheias com as últimas pragas. Ele falou comigo e disse: Vem, vou mostrar-te a noiva, a esposa do Cordeiro. Então me levou em espírito a uma montanha grande e alta. Mostrou-me a cidade santa, Jerusalém, descendo do céu de junto de Deus. Não vi nenhum santuário na cidade, pois o seu santuário é o próprio Senhor, o Deus Todo-Poderoso, e o Cordeiro. A cidade não precisa de sol nem de lua que a iluminem, pois a glória de Deus é a sua luz e a sua lâmpada é o Cordeiro. Nunca mais entrará nela o que é impuro, nem alguém que pratique a abominação e a mentira. Entrarão nela somente o que estão escrito no livro da vida do Cordeiro. Amém. Queridos irmãos, agora eu vou voltar a ler em pedaços para vocês entenderem. Vamos lá. O apóstolo João, quando ele foi levado em espírito lá no céu, em espírito, onde ele viu lá nosso Deus sentado no trono,
Né? Ele viu depois o Cordeiro Imolado de Jesus Cristo chegando para abrir o livro de 7 selos. Né? Lá tinha os 4 seres vivos, os 24 anciões, milhões e milhões de anjos. Foi lá que João foi. E lá recebeu uma ordem de escrever tudo o que ele tinha visto, tudo o que ele tinha ouvido. Uma parte está aqui, no capítulo 21. Então veja só o que João escreve para a gente. Vi então um novo céu e uma nova terra. Um novo céu e uma nova terra. Pois o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, descendo do céu, de junto de Deus, vestida como noiva, enfeitada para seu esposo. Então ouvi uma voz forte que saía do trono e dizia: esta é a morada de Deus com os homens. Ele vai morar junto deles, eles serão o seu povo, e o próprio Deus com eles será seu Deus. Queridos irmãos, olha só, nesse ponto, o que vai ser mostrado para nós? João diz que viu um novo céu e uma nova terra. E viu também a cidade santa, a nova Jerusalém. A nova Jerusalém, que desceu do céu. Bom, num determinado trecho ele diz assim: então ouvi uma voz forte que saía do trono e dizia, uma voz forte que saía do trono de Deus e dizia: esta é a morada de Deus com os homens. Ele vai morar junto deles. Ele vai morar junto deles. Eles serão o seu povo e o próprio Deus com eles será o seu Deus. Queridos irmãos, a princípio é o batismo no Espírito Santo. É o batismo no Espírito Santo, a promessa de Deus dizendo que ele viria e habitaria dentro do ser humano. Daquele corpo, daquele templo que o Espírito Santo entraria, preencheria e santificaria. Então, ó, esta é a morada de Deus com os homens. E ele vai morar junto deles. Eles serão o seu povo e o próprio Deus com eles será o seu Deus. Está falando do batismo do Espírito Santo. Ele enxugará toda lágrima dos seus olhos. A morte não existirá mais. Quando é que a morte não vai existir quando nós estivermos em carne? Vai existir sim. Foi aquilo que eu preguei agora há pouco na ressurreição dos mortos. Aí nós estamos falando já no mundo celestial. Já não é mais no mundo carnal. Muito bem. A morte não existirá mais e não haverá mais luto, nem grito, nem dor, porque as coisas anteriores da vida humana passaram. Agora é o mundo celestial. Bom, continuando. Aquele que está sentado no trono disse: eis que faço novas todas as coisas. Eis que faço novas todas as coisas. Depois ele me disse: escreve, escreve, João, escreve, pois essas palavras são dignas de fé e verdadeira. Essas palavras são dignas de fé e verdadeira. E disse-me ainda: está feito, está feito. Eu sou o alfa, o ômega, o princípio e o fim. Irmãos, quem é o alfa e o ômega, o princípio e o fim? Não é Jesus Cristo? No capítulo 22 ele vai repetir isso. No capítulo 22 do livro do Apocalipse vai repetir. Eu sou o alfa, eu sou o começo, o início de tudo, e o princípio, e vai ser o fim também. O princípio e o fim de tudo. E Jesus Cristo, o Senhor das nossas vidas. E ele diz, ó, Jesus diz: a quem tiver sede, eu darei de graça da fonte da água vivificante. Quem tiver sede, eu darei da água, eu darei de graça da fonte da água vivificante. Jesus não falou isso para a samaritana no Evangelho de João, capítulo 4? Lá no poço de Jacó? A quem tiver sede, eu darei de graça da fonte da água vivificante. Jesus está prometendo para vocês. Se vocês o buscarem, se vocês acreditarem, ele perdoará os seus pecados e dará de graça o Espírito Santo para vocês, que vai morar dentro de vocês nesse mundo carnal. Estas coisas serão a herança do vencedor. A herança do vencedor.
A herança do vencedor. E eu serei seu Deus e ele será meu filho. Olha, Jesus agora está até se passando por Pai. Por tanto zelo que ele tem por nós. Queridos irmãos, agora prestem bem atenção. Quanto aos covardes, agora ele vai falar, hein? Prestem atenção. Quem são as pessoas que não vão para o céu? Que não vão para o céu. Quanto aos covardes, infiéis, corruptos, assassinos, devassos, feiticeiros, idólatras e todos os mentirosos. O lugar deles é o lago ardente de fogo e enxofre, ou seja, a segunda morte. Na segunda morte, ou seja, você vai morrer o teu corpo, e aí de vez de você ressuscitar para o mundo celeste, você vai se tornar um espírito. Para onde você vai? Lá para o inferno. O lugar é o lago ardente de fogo e enxofre. Lá junto com Satanás, no inferno, nas trevas. E vocês repararam bem os nomes que eu citei aqui, que Jesus falou, gente? Vamos falar que fui eu que falei não, hein? Jesus falou? Prestem bem atenção. Os covardes, os infiéis, os corruptos, os assassinos, os devassos, os feiticeiros, os idólatras e os mentirosos. Esses não vão reinar o reino de Deus. Esses não vão para o céu, no mundo celestial. Eles vão para o inferno. Assim diz a palavra. Por isso, quem está passando nesse momento, é bom se converter. Continuando a palavra. Depois veio até mim um dos 7 anjos, das 7 taças cheias das últimas pragas, com as últimas pragas. Ele falou comigo e disse: vem, vou mostrar-te a noiva, a esposa do Cordeiro. Então me levou em espírito a uma montanha grande e alta. Mostrou-me a cidade santa, Jerusalém, descendo do céu de junto de Deus. Agora, queridos irmãos, prestem bem atenção que foi. Vem, vou mostrar-te a noiva, a esposa do Cordeiro. Aqueles que vão receber o perdão, que vão receber o batismo do Espírito Santo, que vão para o mundo celestial, na presença de Deus, vão para a cidade santa, Nova Jerusalém. Esta é a verdadeira cidade santa, Nova Jerusalém. É aquela que está no céu. São os céus de Deus. A presença de Deus. Dos anjos de luz. Dos espíritos de luz. Queridos irmãos, a esposa do Cordeiro é a igreja de Cristo. É a igreja de Cristo que está aqui na terra, queridos irmãos. Aqueles que se entregam para Jesus Cristo. Aqueles que respeitam a palavra de Deus e a cumpre e obedece. Aqueles que recebem o perdão do Senhor Jesus. Aqueles que recebem o Espírito Santo para morar no corpo. Até o dia da morte e da ressurreição. Estão entendendo? João diz: não vi nenhum santuário na cidade. Ele não viu nenhum santuário na cidade, pois o seu santuário é o próprio Senhor, o Deus Todo-Poderoso e o Cordeiro. No céu vocês não vão ver igreja, não. Não vai ter templo, não. Não vi nenhum santuário na cidade, lá no céu, pois o seu santuário é o próprio Senhor Jesus e o Deus poderoso. E o Cordeiro, queridos irmãos, é o Pai e Jesus. Eles são verdadeiros templos. A cidade não precisa de sol nem de lua que a ilumine, pois a glória de Deus é a sua luz e a sua lâmpada é o Cordeiro. A glória de Deus é a sua luz e a lâmpada é o Cordeiro. A presença do Espírito Santo, a presença de Deus em nós e o Cordeiro imolado Jesus Cristo é a luz, é a nossa luz. Lá não precisa ter sol, não precisa ter lua. O reino de Deus é completo, queridos irmãos. Lá não tem estrelas, lá tudo é perfeito. Não se falta nada. Não se tem dor, nem doença, nem sofrimento, nem nada. Porque aqueles que
e passaram pela terra, que cometeram as suas infrações, os pecados, e foram perdoados, no mundo celeste, na ressurreição dos mortos, eles não terão mais sofrimento, eles estarão no paraíso, queridos irmãos. Lá tem tudo para eles. Tem a presença de Deus, a presença de Jesus Cristo, nosso Senhor, e a presença de todos os anjos, e assim, cheios de espírito de luz, queridos irmãos. A palavra diz, nunca mais entrará nela o que é impuro, nem alguém que pratique a abominação e a mentira. Entrarão nela somente o que estão escrito no livro da vida e do Cordeiro. Da vida do Cordeiro. Irmãos, nesse mundo carnal, nós estamos cheios de impurezas. Nós estamos sujeitos ao pecado. Quando nós formos para o céu, não há mais a impureza, não há mentira, não há mais abominação. São puros, espíritos de luz puros, sem pecado, sem mancha. Entrarão quem? Quem entrarão lá no céu? Entrarão nela somente o que estão escrito no livro da vida do Cordeiro. Queridos irmãos, vamos recordar. Existe uma promessa ao povo de Israel, às 12 tribos de Israel, para irem para o céu. Queridos irmãos, mas também existe uma promessa daqueles que estão escritos no livro da vida, na livro da vida do Cordeiro, de Jesus Cristo, no livro da vida de Deus. Aqueles que vão para o céu. Mas Jesus completou, e todos aqueles que se converterem e me buscarem, também vão para o céu. Entenderam, queridos irmãos? Entenderam que essa passagem, novo céu e nova terra, ela começa a falar, ela fala do batismo do Espírito Santo, e depois ela fala do mundo celestial, e só se pode ir para o mundo celestial, como diz a ressurreição dos mortos, em espírito. Tem que morrer o corpo, e tem que ter perdão, e esse perdão é confirmado através da vida do Espírito Santo. Entenderam? Está aí a explicação, novo céu e nova terra. Esse novo céu e nova terra é celestial, é a nova Jerusalém. São os céus de Deus. Amém.